Então a gente tinha, né, um esquema já em desenvolvimento bastante modular em planta, né, e é um sistema em que tem diversos módulos que se compõem em módulos maiores, que se compõem em módulos maiores, né, para ver o esquema do pilar e capitel, que compõe um módulo de um vão central, que depois se agrega em 3 módulos diferentes, né. A gente teve esse desafio de adaptar um esquema que já estava um pouco pensado para uma nova condição, né, para esse material, para essa lista de materiais específicos que a gente tinha, de peças específicas. Então foi um trabalho muito delicado de seleção, teste. Uma solicitação da arquitetura, que acho que foi um dos detalhes finais, assim, foi trabalhar com essas 2 quedas e fazendo a elevação com peças menores, que a gente chama de caibros, e essas peças menores dão a elevação para as 2 caídas de água centrais, e quem vê de fora a estrutura percebe que ela tem como se fosse uma asa de uma borboleta, né? Essa cobertura foi um grande desafio também do projeto, porque ela nasce como uma cobertura reta e plana, pensada como um sistema com placa USB e manta TPO, e que durante a evolução do projeto a gente teve que mudar essa cobertura de manta TPO para uma telha sanduíche. Isso levou a gente a mudar a inclinação da cobertura, desenvolvendo uma cobertura em 2 águas invertidas, o que faz com que a gente tenha 5% de inclinação e faz com que a gente capte a água numa calha central, que faz com que ela tenha a possibilidade de reaproveitamento. Então esse novo sistema fez com que a gente trabalhasse com elementos extras de madeira, que a gente chama de grampos, para poder aumentar a inclinação do telhado e poder captar a água corretamente. Então esse sistema levou a gente a uma composição de cobertura para além do sistema de vigas, terços e caibros repaginados ou reinterpretados, para um sistema com uma placa USB com uma telha sanduíche, o que garante um maior conforto térmico das pessoas aqui embaixo. E um segundo ponto que foi bastante importante, que também traz um aprendizado em relação à madeira, é que a conexão desse grande pavilhão com outros pavilhões em outros sistemas construtivos fazem com que a gente tenha que ter uma precisão igualmente para esses outros sistemas construtivos. Então um exemplo muito claro aqui foi esse pavilhão de serviço, que no projeto original era para ser desenvolvido em 2 águas em cima de uma estrutura metálica para fazer com que ele repousasse debaixo dessa grande cobertura de madeira, e durante a obra foi feita uma execução em uma só água, o que levou ao aumento dessa cobertura e, consequentemente, a uma interferência com o pavilhão de madeira. Isso levou a gente a uma adaptação de projeto. Ao invés do pavilhão de serviços vir debaixo do pavilhão de madeira, a gente fez com que esses 2 pavilhões se encontrassem. Então a solução que tem hoje aqui é exatamente uma resposta dessa temporalidade de obra, sobretudo de um stand de venda, sobretudo de uma arquitetura efêmera, que a gente precisa conjugar com um pensamento de projeto investigativo que a madeira exige, enquanto precisão. E, obviamente, essa confluência de mundos é que gerou as respostas que estão aqui em termos de arquitetura. O desafio seguinte: a gente resolveu a estrutura, trabalhamos com peças de estoque, trabalhamos com mínimo de conexões, parafusos pontuais e encaixe. A gente tinha agora o desafio de trabalhar com uma industrialização da nossa fábrica, que é esse cenário de trabalhar com a CNC. E a CNC tinha que corresponder com o ideal executado em obra. Na execução da montagem, eu fiz um acompanhamento na primeira semana, até mesmo para acompanhar e conferir que a precisão de todos os cálculos executados, a precisão que a gente trabalha dentro de um software estrutural, ela seria seguida e que a gente teria o mesmo êxito que a gente estava tendo desde o início do processo. Acho que o primeiro ato aqui dentro na obra foi pensar qual seria a ordem dessa montagem, até por uma questão de logística de espaço, e como a gente faria para que, liberando essas peças, a gente ia trabalhar com um sistema de escoramento até que ela ficasse 100% pronta, para que depois a gente solta essa estrutura e ela funciona de uma forma recíproca, uma peça segurando a outra e trabalhando mesmo a ideia dos encaixes. E a gente dividiu aqui com um sistema de pilares, linha de vigas principais que a gente chamou de vigas As, que são essas mais baixas, as vigas Bs, que viriam por cima, e elas acabam completando esses pórticos. Em algumas áreas da estrutura a gente percebe que a gente tem um sistema gangorra, e são essas vigas Bs que estão segurando. Por fim, a gente vem com as terças,
que são as peças que dão o caimento da caída pluvial, mas que fecham todo essa união de peças conectadas umas às outras. E até então a gente manteve todos os pontos principais ancorados, né? Que são os pontos mais delicados da estrutura e que a gente sabe que soltaria depois de 100% executada e sem nenhum tipo de movimentação excessiva sobre ela. Quando a gente cria um projeto do zero e a gente vai fazer peças do zero, a gente vai pensar em todos os encaixes delas, o espaçamento. Então, se eu tenho um vão de 19 entre um pilar, eu vou manter isso para todas as outras áreas. E aqui não, aqui a gente tinha peças de 19, peças de 18, peças com alturas muito diferentes. Então a gente levou para a arquitetura que teríamos parafusos aparentes e isso foi visto por eles de uma forma muito positiva, de não, é isso, a gente quer mostrar a engenharia também atuando, como que ela funciona, né, sem pensar em esconder nada. Então isso já nasce um projeto com um certo desafio. E depois, quando a gente entende qual é o conceito da arquitetura, além de peças de estoque, é um conceito de peças de encaixe, isso nos desafia como profissional.